Boa noite. Hoje voltamos em mais um espaço entrevista com os vereadores pela TV Câmara da Câmara Municipal de Jaguarão. Hoje a nossa convidada é a vereadora Maria Fernanda Passos das Neves. Boa noite, vereadora. Boa noite, Dani. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada. Boa noite também a quem nos assiste. A vereadora Maria Fernanda novamente assume essa cadeira aqui no Parlamento aqui de Jaguarão. A vereadora ela é a primeira suplente do vereador Lisandro Lenz, que, em função do pedido de licença, a vereadora retorna aqui para a Câmara e ficará com a gente até o mês de setembro, né, desenvolvendo suas ações aqui como legisladora. O ano passado, a vereadora também assumiu, também um período de 120 dias, e que desenvolveu, durante sua trajetória, várias ações, né, nesse período de posição da cadeira do Partido dos Trabalhadores. Vereadora, a nossa primeira entrevista, sempre a gente faz uma retrospectiva das suas ações. O ano passado, quando a senhora assumiu a cadeira aqui da vereança, desenvolveu uma série de audiências públicas, né, abordando temas da educação e esporte, cultura, políticas públicas para as mulheres, a questão do Outubro Rosa. Eu queria que a senhora falasse como foi o resultado desse trabalho e como a senhora vê a importância da audiência pública como uma ferramenta para debate com a comunidade aqui de Jaguarão. Pois então, Dani, como tu bem falaste, para mim a audiência pública é uma ferramenta fundamental porque ela faz parte da escuta, né? E eu penso que para a gente conseguir desenvolver políticas públicas ou, enquanto legisladora, propor ações, é importante a gente escutar as pessoas e os grupos que fazem parte dessas áreas, como tu falaste, da cultura, da proteção aos direitos das mulheres, do esporte. E as audiências foram muito produtivas porque nós estávamos num período de pandemia, onde nós estávamos distante das pessoas, assim, presencialmente, e naquele momento foi a ferramenta mais importante que nós tivemos para poder fazer esse processo de escuta e se aproximar das pessoas, né? Então foram audiências que tiveram uma boa resposta e de todas elas saíram indicações ao Poder Executivo. Então eu considero que foram muito frutíferas, assim, apesar das indicações, a maioria ainda não terem sido efetivadas, né? Sim. Mas foi um processo muito interessante de escuta, de aproximação com as pessoas e de indicação do que pode ser feito pelo Poder Executivo. Não, e foi uma oportunidade bem importante, porque a participação de pessoas da forma online que foi, né, teve um resultado bem satisfatório. Com certeza. Às vezes não era um número grande numericamente, mas representativamente foi importante. Foram pessoas muito representativas da comunidade relacionadas aos temas. Então, considero a ferramenta da audiência pública fundamental. Que bom. Vereadora, uma ação muito importante que foi desenvolvida foi pela Procuradoria da Mulher, né, junto com a vereadora Isabel, que a senhora assumiu ali o seu papel ali como procuradora também, e vocês desenvolveram uma campanha importante, que é a campanha Viver Sem Violência é um Direito. Queria que falasse como é que foi o resultado desse trabalho, né? Vocês contaram com parcerias, e se já existe alguma ação, algum projeto para este ano, né, para a gente conseguir colocar em prática novamente a nossa procuradoria. Então, primeiro dizer que a Procuradoria é um órgão muito importante da Câmara de Vereadores, assim, foi uma conquista das mulheres, né, foi uma lei apresentada pela vereadora Miriam Coelho à época, né, mas foi fruto muito do movimento de mulheres que solicitou que isso acontecesse na Câmara para que a gente tivesse mais um órgão, mais um espaço onde as mulheres pudessem contar com o apoio e com o fortalecimento da defesa dos direitos das mulheres, né. Então, quando eu assumi, a questão dos direitos das mulheres é uma pauta que me acompanha na minha trajetória de vida, assim, né? Para quem não me conhece ainda, eu faço parte do grupo Mulheres de Fronteira, então isso sempre foi uma coisa que fez parte da minha trajetória. Quando assumi como vereadora, me senti na obrigação de fortalecer esse espaço aqui na Câmara, então me somei à vereadora Isabel para que a gente realizasse e efetivasse ações da Procuradoria, que tem como uma das principais questões promover campanhas, né? E o ano passado, então, a gente promoveu essa campanha, que Viver Sem Violência é um Direito, focado no combate à violência contra as mulheres, que a gente sabe que, infelizmente, possuem um alto índice na nossa cidade. Nós iniciamos esse ano, janeiro, com um crime de feminicídio, né? Então, assim, a gente sabe que é uma questão que precisa de uma atenção e de um olhar
dos poderes públicos e entendemos que a Procuradoria é um órgão fundamental nesse processo. A campanha foi muito legal, porque nós fomos para as escolas, ela foi feita através de cartazes e de panfletos com os telefones onde as mulheres poderiam buscar ajuda caso estivessem sofrendo violência ou que qualquer pessoa pudesse saber a quem recorrer se estivesse sabendo de alguma mulher que estivesse sofrendo violência. Nós fizemos parceria com a Polícia Civil, com a delegada Juliana, fizemos a Blitz, né, que foi muito legal, com a participação de toda a Câmara lá, com a Procuradoria, com a Polícia Civil, onde a gente distribuiu esse material. Então, assim, acho que foi muito importante essa campanha e tenho certeza que ajudou outras mulheres, né? Simplificou toda a rede de apoio, né? O contato para a rede de apoio. Isso, desde o CRAS, do CREAS, Polícia Civil, Sala Lilás, né? Todos os contatos que as mulheres ou que pessoas que soubessem de mulheres que estavam sofrendo violência pudessem denunciar ou procurar ajuda naquele canal. E também essa campanha, é importante dizer que ela surgiu de um primeiro encontro que a gente fez, em seguida que eu assumi como vereadora em agosto, com toda a rede de proteção, né? Então, por isso também acho que ela foi bem efetiva, assim, na sua aplicação. E para esse ano a gente pretende trabalhar com a Procuradoria a questão das mulheres negras, né? Porque a gente sabe que falar de mulheres é falar de uma diversidade, assim, tem as mulheres trabalhadoras, né? As mulheres negras que têm as suas demandas, as suas pautas e que são muito invisibilizadas ainda por toda essa questão estrutural, social que a gente tem do racismo, do preconceito. E nós temos trajetórias lindas de mulheres negras na nossa cidade que constroem, que fizeram história, que fazem história, e a gente pretende fazer uma ação muito bacana no sentido de dar visibilidade à história dessas mulheres e de também promover, a partir daí, também fortalecer a Lei 10.639, né? Porque também é muito importante essas ações em parceria com a educação. Com certeza. Vereadora, um outro questionamento que eu sempre faço aqui com os vereadores é relativo aos trâmites aqui do parlamentar referente a indicações, requerimentos, pedidos de informações, que sempre tem algumas pautas mais polêmicas, né, e em função de atender essas demandas, né, daquele cidadão que vem procurar vocês aqui na Câmara de Vereadores. Desde a sua posse, né, nesse período que a senhora já está aqui atuando, qual a principal demanda que tem recebido para tentar articular e tentar resolver as ações junto com o Executivo, com algum órgão competente a esse tema? Olha, eu acho que as principais pautas agora que eu tenho sentido assim da necessidade das pessoas é na área da educação, principalmente no que diz respeito ao atendimento médico, tanto na Santa Casa quanto nos postos, e o atendimento da pediatria, que é uma demanda enorme. E também na área da assistência social, em todas as áreas ali que diz respeito, desde a segurança alimentar, distribuição de cesta básica, dos auxílios, até a questão da habitação. Então, essas têm sido as pautas que eu tenho já trabalhado desde o momento que assumi, né? Fazem 3 sessões que eu estou como vereadora. Então, essas têm sido as pautas que eu tenho tocado, porque compreendo que depois de um processo de pandemia, né, numa situação de crise econômica que a gente vive, a questão da assistência social precisa estar no centro do nosso debate, né, porque as pessoas estão com urgência em questões vitais, como a questão da alimentação e da moradia, né. Então essas são as pautas e também, Dani, venho um pouco com o compromisso de cobrar coisas que nós tocamos o ano passado, que foram aprovadas, foram debatidas e que ainda não foram executadas. Então também assumir esse compromisso de tentar fazer o esforço para que essas questões que são de importância para a comunidade aconteçam. Mais uma ação do vereador, além de legislar, é o trabalho de fiscalizar. Exatamente. Né, de acompanhar todo esse trabalho em atendimento às pautas aqui do cidadão jaguarense. Vereador, estamos aqui no final aqui do nosso espaço. Quer deixar alguma mensagem aqui para os nossos internautas que acompanham a nossa TV? Eu quero dizer, então, que eles acompanhem, né, que vocês aí que estão em casa acompanhem o trabalho aqui do Legislativo, é muito importante. Quem puder vir à Câmara agora, às sessões, a gente retornou, né, a possibilidade de vocês estarem aqui presencialmente junto aos vereadores.
é muito importante o acompanhamento de vocês. Nós fiscalizamos o executivo, mas é importante que vocês fiscalizem o nosso trabalho, nos apresentem demandas, né, nos procurem. Quero dizer que a bancada do Partido dos Trabalhadores está aberta e à disposição da comunidade e que também estou aqui para colaborar e para assumir, né, e responder a todos os compromissos que tenho assumido junto à comunidade. Então tá bom, muito obrigada, Maria. Então encerramos mais um espaço aqui, entrevista com os vereadores, nessa quinta-feira. Quinta-feira que vem tem mais uma entrevista, né? Estaremos divulgando o próximo vereador a ser entrevistado. Acompanhe a nossa página do Facebook, acompanhe o YouTube aqui da Câmara, acompanhe as programações de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Lembrando que nas segundas-feiras nós temos o espaço com o presidente. Na terça-feira, as sessões ordinárias. Na quarta, é o espaço das comissões permanentes. Na quinta, entrevista com os vereadores. E na sexta, o nosso espaço memorial, onde nós contamos com o apoio de historiadores que vão contar um pouco mais sobre a história de Jaguarão e da nossa Câmara. Então, até quinta-feira que vem. Muito obrigada e uma boa noite.